Já estamos com ele aqui. Que semana agitada, hein, doutor? Uma semana muito especial, né, Elisa? Importante para a saúde brasileira. Então vamos lá com o nosso quadro. Este é mais um Correspondente Médico. Lembrando que você pode sempre participar com a gente, escrever sua mensagem, compartilhar sua dúvida. É só ir ao Twitter e marcar a gente, #Correspondente Médico. A gente começa hoje falando sobre a Coronavac, a vacina que está sendo aplicada aqui no Brasil. O laboratório chinês Sinovac anunciou que a vacina foi até 20% mais eficaz quando os voluntários receberam a segunda dose, isso com um intervalo de 3 semanas, e não 2, como nos primeiros testes, 2 semanas. Nesse caso, a taxa de proteção chegou a 70%. Lembrando que o Instituto Butantan anunciou que a eficácia geral da vacina foi de 50,4%, sendo 78% funcional na prevenção de casos leves e 100% eficaz para evitar casos graves da Covid-19. Doutor, em quais aspectos existe essa influência, então, quando a gente analisa o tempo entre uma dose e outra? Quando a gente aplica uma vacina, nós estimulamos o sistema imunológico de uma forma muito clara. Você oferece um antígeno, você oferece um elemento que não faz parte do corpo físico e, portanto, anticorpos e a defesa natural é produzida. Quando você dá o segundo estímulo, você reforça, então, essa produção e você tonifica a capacidade de memória do sistema imunológico. É lógico que para saber se são 2, 3 ou 4 semanas, a gente precisa de pesquisa e tempo de observação. Quando a gente olha nesse recorte que foi feito esse comentário e essa informação de que passado um pouquinho mais de tempo do que a pesquisa clássica apresentou os dados, né, de 2 semanas em vez de 2, 3 semanas, que a taxa da eficácia global até aumentou nesse grupo de pessoas que, por algum motivo, demorou um pouquinho mais para receber essa segunda dose, faz com que a gente tenha a impressão e a consciência de que, se a gente fizesse um paralelo, Elisa, com uma academia, o músculo ele cresce depois que você dá o estímulo e você descansa, se alimenta e dorme. Então, o sistema imunológico em relação à Coronavac, nesse aspecto, ofereceu uma resposta melhor, do ponto de vista global, quando a segunda dose foi oferecida um pouquinho depois. Quando deu-se um tempo maior de descanso, então, exato, assim, digamos, de descanso, porque dose. Inúmeras coisas estão acontecendo no universo microscópico dentro do corpo, tanto do ponto de vista bioquímico como celular. Então, o trabalho está sendo executado do ponto de vista biológico dentro do corpo físico. Agora sim, independente de 70% ou 50%, o que a gente precisa frisar é que quando nós temos uma proteção de 100% para casos graves, o que a vacina quer dizer é o seguinte, você protege a pessoa de morrer por coronavírus. E isso é algo extremamente importante, impactante em termos de saúde pública. E o que a gente espera é que esse número ele venha a se replicar quando você aplicar num número maior ainda de pessoas. Porque o número já foi grande. Quando a gente fala da fase 3, você já tem, não são 10 pessoas, já são milhares de pessoas que foram avaliadas. Então, são dados importantes, mostram para a gente que esses números eles são voláteis, você imagina, de 50% para 70% por esperar um pouquinho mais. Então, a gente percebe que existe uma diferença e a produção científica é construída dessa forma. Ainda falando sobre imunizantes, agora a gente vai entender um pouco melhor as autorizações para o uso. E por que a gente está trazendo esse assunto aqui para o nosso quadro? Porque tem repercutido muito nas últimas horas. Se a vacina da Coronavac já recebeu autorização para uso emergencial, por que tem de haver uma nova autorização? A gente vai explicar aqui para você, tá? O Instituto Butantan enviou para a Anvisa um novo pedido de uso emergencial. A autorização que já estava concedida é para as 6 milhões de doses que já chegaram prontas da China. Então, chegaram aqui no Brasil já prontas. Essa nova solicitação envolve aproximadamente 4 milhões de doses que foram produzidas aqui no Brasil, pelo Instituto Butantan. Antes da gente falar mais sobre o tema e até compartilhar com o doutor algumas perguntas, a gente vai ouvir um especialista. Eu creio que essa diferença ela não existe. O que acontece é que as vacinas importadas que se encontram no território nacional e que foram importadas em caráter excepcional, que ingressaram no Brasil sem registro, terão o seu registro concedido pela Anvisa oportunamente, assim como as vacinas que passarão a ser produzidas aqui localmente pelo Instituto Butantan.
O que ocorreu é que as vacinas importadas, elas receberam essas duas, a Coronavac e aquela produzida pela AstraZeneca, elas se beneficiaram da concessão de uma autorização de uso emergencial em caráter experimental e serão administradas, dispensadas a um público muito restrito e dentro de condições estabelecidas pela Anvisa já no mês de dezembro. Então, primeiro, só para reforçar uma coisa que até o senhor já explicou aqui para a gente, o uso emergencial é para um caráter, como o próprio nome já diz, emergencial, para um grupo seleto de pessoas, não é ainda para todo mundo. Exato. E dessa forma, então, você progride com a solicitação da liberação de uma forma definitiva. E algumas características da aplicação são especiais. Então, o governo é o responsável, ou seja, você não consegue tomar essa vacina em ambiente privado por enquanto. Existe uma determinação de tempo, de lote e prazo de validade. Na verdade, tudo isso é feito, existe um pensamento, uma preocupação para a segurança do próprio povo. Porque a gente não tem muita dúvida, né? Se já foi liberada uma e foi feita a fiscalização, a próxima vai ser avaliada, vai ser olhado todos os documentos e protocolos, enfim, tudo que necessita para ser liberada, ela vai ser liberada também. A gente sempre tem que lembrar que existem pessoas, existem grupos, existem agências, existem organizações do próprio país que visam a proteção do próprio povo. Por isso que, apesar de parecer burocrático e do ponto de vista racional, muitas pessoas se perguntam, né? Até podem ficar inseguras. Puxa vida, então por que tem que ficar olhando cada lote? Mais então, uma autorização? Isso faz parte, na verdade, do gerenciamento de risco e da segurança que você pode oferecer para os brasileiros. Reforçando, então, a primeira autorização, assim, digamos, foi para esse lote que veio prontíssimo da China, 6 milhões de doses. Daqui para frente, então, é uma outra autorização para aquilo que vai ser produzido aqui pelo Instituto Butantan, incluindo essas doses que já estão prontas, aproximadamente 4 milhões. E tiveram várias autorizações para usos emergenciais, né, de várias vacinas, e a gente tem visto isso ao redor do mundo. Quando uma vacina recebe um pedido de uso emergencial, aliás, ela faz o pedido e recebe a confirmação para uso emergencial, isso acaba facilitando um pouco o caminho para lá na frente receber a confirmação do uso definitivo, né, doutor? Sim, na verdade configura assim, a gente tem uma necessidade real, existe um momento relevante, então algumas etapas elas precisam ser então encurtadas em termos de análise para que você possa oferecer isso rapidamente para a população. E de uma forma que a própria agência não venha se comprometer, ou seja, ela vai fazer o serviço completo, ela não vai barrar que as pessoas possam ter acesso a esse imunizante antes do tempo e com isso a gente consiga controlar a pandemia. Muitas vezes a gente observa isso também acontecendo na medicina em esfera menor. Numa situação de emergência, você faz a cirurgia e depois você vai discutir o preço, a situação, se o convênio libera ou não libera, porque a vida é uma prioridade. A gente sabe que é o maior bem que a gente tem e na linha de pensamento de se tratar as pessoas e conduzir esse combate ao coronavírus, isso faz todo sentido. E lembrando que existem aí os grupos separados, né, nessas etapas de vacinação do governo federal. Por enquanto, a primeira fase desse primeiro plano de vacinação que aos poucos nós vamos compartilhando com vocês. E quando a gente fala de vacina, doutor, o que chega de dúvida pela hashtag correspondente médico, que é por onde você consegue participar aqui com a gente. Vai no Twitter, deixa a sua dúvida, a sua pergunta. Como tem muita coisa chegando, a gente está aqui para ajudar a esclarecer você nessas questões. E vamos exibir aqui no telão já uma pergunta que chegou e que fez parte da mensagem de muita gente, viu? Muita gente mandou uma pergunta parecida com essa. Tatiane Gaete. Como vai funcionar a vacinação para as pessoas que não estão na lista de prioridades? Seremos todos vacinados? E aí, doutor Fernando, tem gente que vai ficar de fora? Não, o caminho é esse, vai ser todo mundo vacinado. Esse é o caminho, esse é o que é o racional, né? Agora, a gente precisa organizar, porque você imagina o seguinte, nós temos dados científicos que nos dizem quem pode morrer, quem está em mais situação de risco, quem é mais vulnerável. Imagina, as pessoas que estão fazendo atendimento, eu estou falando aqui dos profissionais de saúde, acabam sendo pessoas que estão mais expostas. Então, para a gente conseguir ter essa força-tarefa sempre existindo, é importante que a imunidade desse pessoal esteja, na verdade, em primeiro lugar, esteja garantida. Então, assim, todo mundo vai ser vacinado, mas existe uma questão de número de doses que estão disponibilizadas e a gente precisa escolher quem que vai ser vacinado primeiro e existe um motivo para isso. Uma logística toda, né, dividindo os grupos. Enquanto a gente conversa aqui com o doutor Fernando Gomes,
Como a gente esperou por esse momento, a gente poder acompanhar essas imagens aqui que elas estão rodando. Ó, aqui foi a vacinação em Floripa, então a capital de Santa Catarina, promovendo então o início da campanha de vacinação. Campinas, interior do estado de São Paulo, cidade grande, importante aqui do estado, também começando a campanha de vacinação. Então a gente vai conversando com o doutor e ao mesmo tempo podendo ver essas imagens que emocionam, assim, são imagens que arrepiam a gente depois de tantos meses, hein, doutor? À espera desse momento, de fato, agora o Brasil começou com a sua campanha de vacinação. A gente percebe como a ciência tem andado rápido, né? A gente teve um desafio muito grande no começo do ano passado e de lá para cá a gente só tem visto a construção do conhecimento acontecendo. Às vezes a gente fica muito triste, às vezes a gente fica muito ansioso, Sim. Mas quando a gente vê o progresso, né? Existe uma coisa difícil lá na frente, que é o desenvolvimento de uma vacina. Ela foi desenvolvida e hoje em dia ela está chegando no braço dos brasileiros, a gente fica realmente muito feliz e cheio de esperança, né? Para que a gente possa passar por essa de uma forma muito fortalecida. Aqui os cearenses, ó, aparecendo, começando as suas campanhas de vacinação. Essa esperança, né, está sendo distribuída para todos os locais do Brasil. Mais uma pergunta que temos aqui, participação pela hashtag correspondente médico. Quem aparece aqui com a gente? Vejamos então, Renzo Barreto. Quem já tenha se vacinado por completo, ou seja, primeira e segunda dose, pode ter o vírus ainda assim e contaminar outros que não estão vacinados, doutor? Então, Elisa, a pergunta do Renzo ela é bárbara, né? Veja, a vacina ela representa uma das armas no arsenal que a gente tem para combater o coronavírus. Então, a vacina protege a pessoa, vamos falar da Coronavac, um pouquinho mais de 50% de ter o coronavírus, aí 70%, 78% de ter um caso leve e 100% de ter um caso grave. Mas o que acontece? Isso a gente fala para o indivíduo. Pensando na situação como um todo, da comunidade, da sociedade, se uma pessoa está vacinada, o que significa? Se ela tem contato com o coronavírus entra no corpo dela. Apesar de a gente falar que a pessoa está blindada, não é que existe uma blindagem em volta do coronavírus, ou seja, bate nem e vai... chega aqui, bate não, e volta. ele vai ter contato com a mucosa, só que ele não vai ser capaz, na maior parte dos casos, de provocar uma doença grave. Só isso. Só que essa pessoa, durante esse momento em que o sistema imunológico dela já está favorecido, já tem a memória de produzir anticorpos, ela pode transmitir o coronavírus para outra pessoa, que se não for vacinada e não tiver o sistema imunológico desenvolvido nesse sentido, vai pegar o coronavírus. Então, a utilização de máscara, o distanciamento social, os cuidados gerais, que a gente já sabe, de higiene das mãos, do cuidado de tocar no rosto e mucosa, eles permanecem e fazem parte da nossa preocupação para tratar todas as pessoas do nosso país de uma forma global e humana. Bem explicado pelo doutor Fernando, hein? Lembrando que tudo que a gente conversa aqui depois vai ao ar na página oficial da CNN Brasil no YouTube. Você pode pegar o quadro e compartilhar aí com seus amigos, os seus parentes, porque informação é prevenção, ainda mais que a gente está nessa época de pandemia. Mais uma pergunta que aparece aqui em nosso telão, Viviane Bruno. Bom dia, qual vacina a ser aprovada no Brasil é a mais indicada para um transplantado de fígado tomar? Puxa vida, como a gente recebeu mensagem a respeito de quem fez transplante, em todas as dúvidas. Aí, ela continua na pergunta, seria a Coronavac que o vírus é inativado ou a vacina de Oxford com o vírus atenuado? Há contraindicação para transplantado tomar a vacina de Oxford? Muito legal sua pergunta, hein, Viviane? Antes da gente conversar com o Dr. Fernando Gomes sobre isso, a gente vai ouvir um hepatologista. Ambas as vacinas, tanto a de Oxford como a Coronavac, são vacinas seguras para o uso ao transplantado. A Coronavac é uma vacina com o vírus inativo, incapaz de se reproduzir no organismo, e a vacina de Oxford é utilizado um tipo de vírus que não é capaz de se reproduzir no ser humano. É um tipo de vírus utilizado em outras vacinas e que sempre se mostrou muito seguro. Portanto, ambas as vacinas podem ser igualmente utilizadas. Não se conhece exatamente o resultado em termos de eficácia dessas vacinas. Isso será confirmado ao longo do tempo, com mais estudos. Ou seja, as duas podem ser utilizadas, mas ainda não há informação suficiente a respeito da eficácia das vacinas em quem passou por um transplante. Exato. Se a gente lembrar daquelas fases, né, da lista de prioridades a serem vacinadas, as pessoas que têm comorbidades, inclusive os transplantados de órgãos sólidos, e o fígado é um órgão sólido, vão entrar dentro desse processo de vacinação, nessa linha de tempo cronológico organizada
pelo nosso país, pelo nosso Ministério. Pois é, eles fazem parte da terceira fase, né? E ali, junto também nesse grupo das comorbidades, estão quem tem hipertensão, diabéticos, né? E uma lista extensa das pessoas que vão receber a vacina. É tão importante esse assunto que mais pra frente a gente volta com certeza a falar sobre isso. Se você tem mais dúvidas, mande. E o que é importante dizer é que a pessoa que é transplantada, ela utiliza medicamentos imunossupressores para que o órgão não seja rejeitado. Por isso que existe essa preocupação. Uma pergunta dessa, ela faz muito sentido. Será que uma vacina vai ser mais eficiente na produção de anticorpos do que outra? Haja visto que o paciente ele utiliza remédios que fazem com que o próprio sistema imunológico ele precise ficar, entre aspas, mais enfraquecido para que não venha rejeitar o órgão. É lógico que a comparação ela vai surgir de uma análise científica e, de fato, a vacinação precisa acontecer para que esses dados sejam compilados e a gente venha saber lá na frente. E vamos sempre repercutir aqui com o doutor Fernando Gomes. Doutor, a gente tem aqui mais uma informação. Seguinte, nós vimos a aprovação para uso emergencial da Coronavac, também a vacina de Oxford, AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz aqui no Brasil. E eu quero trazer para vocês um destaque do nosso site, cnnbrasil.com.br. A Agência de Vigilância Sanitária do Brasil disse que o uso emergencial da vacina russa Sputnik V só pode ser aprovado depois de testes no Brasil. A gente está trazendo essa informação porque houve um pedido para aprovação para uso emergencial aqui no Brasil e a Anvisa solicitou mais documentos, incluindo essa explicação de que só pode ser aprovado após os testes serem feitos aqui no Brasil. Se o imunizante já foi testado, doutor, em outros lugares do planeta, por que a Anvisa exige que os testes sejam feitos aqui, por exemplo? Bom, mais uma vez, por uma questão de segurança e para cuidar da saúde do povo brasileiro. Agora, do ponto de vista prático e biológico, existem diferenças genéticas, existem características de cada povo, de ambiente, de geografia, de condição climática e da própria questão imunológica relacionada com a herança genética que cada povo tem. Então, ter essa base de dados real, feita com a própria população, ela faz todo sentido para que ela seja um critério para que você possa, então, incluir na lista de aprovação para uso emergencial, por exemplo. Pois é, a vacina de Oxford, por exemplo, feita em parceria com a Fiocruz aqui do Rio de Janeiro, fez a sua testagem em brasileiros, muita gente recebeu. A Coronavac, também do Instituto Butantan, aproximadamente 12 mil pessoas receberam ali as doses, entre placebo e o vírus de fato. Então, isso traz uma segurança na testagem, para a gente ver que a nossa gente já recebeu esse imunizante e que teve tais efeitos com os nossos brasileiros. Exato, acaba representando um ponto importante de respeito à população brasileira e principalmente para entregar um produto que seja de qualidade e de fato eficiente para o nosso povo. Muito bem, doutor Fernando Gomes, sempre respondendo também as suas perguntas. Vocês viram que a gente trouxe aqui algumas e a gente guarda mais outras para os próximos episódios. Afinal, teremos muito assunto pela frente, hein, doutor? Isso aí, Elisa. Um bom dia para você e, pessoal, até breve.